Eu acho que mais importante para os brasileiros de forma geral, do que conhecer os parques da Disney, são os dias de visita dos outlets e shoppings no geral. Todo brasileiro que vai para os Estados Unidos fica vislumbrado com a quantidade de lojas e preços e que de fato é muito mais barato. Então hoje na nossa aula de Survival English você vai aprender tudo o que você precisa para se virar em um outlet, ou então em um mall, em um shopping nos Estados Unidos ou em outro país de língua inglesa. Então, let's do this. Então começamos chegando em um outlet. E aqui pode ser tanto eu não vou ficar falando outlet, então vou falar na nossa língua, português brasileiro. Outlet. Então, você chegando num outlet, qual que é, ou em um shopping, quais são as possíveis pergunta que você queira fazer? Você vai querer perguntar onde está, para algum staff, aonde que você encontra uma loja específica. Então, é muito simples, tá? Where's, esse where's, na verdade é a contração de where is, tá? É a mesma coisa. Então, where's the Nike store? Aonde fica a loja da Nike? Se você quiser saber outra loja, é só você substituir Nike por alguma outra loja, tá bom? Is there a food court here? Is there a food court? Sabe o que é uma food court? É uma praça de alimentação, que por sinal, nos Estados Unidos, nos outlets, né, é um show à parte. Elas são muito grandes, tem muita variedade. Você costuma ter aqueles samples. Samples são amostras. Então, você tem vários restaurantes, várias marcas distribuindo, dando comida para você experimentar. Então, no geral, a cultura americana com comida, ela é muito farta, né? Então, muito farta, muito gordurosa. Eu pessoalmente gosto, mas preciso maneirar. Então, is there a food court here? Tem uma praça de alimentação aqui? Where's the restroom? Where's the restroom? Aonde é? Where is the restroom? O que é restroom? Rest, descanso, room, sala. Sala de descanso? Não. Restroom é como a gente se refere a banheiros fora de casa. Então, quando você está fora da sua casa, você não vai perguntar se estiver num shopping, num avião, num restaurante. Você não vai perguntar where's the bathroom, se você quiser perguntar onde é o banheiro. Você vai sempre se referir a banheiro como restroom, tá bom? Where's the restroom? Aonde fica o banheiro? Ou, where's the main entrance? Aonde fica a entrada principal? Main é principal. Main entrance, entrada principal. Aqui você também poderia perguntar, o que é bem comum nesses outlets, é um mapa. Então você pode perguntar também, where can I find the outlet map? Do you have a map? Você tem um mapa? Do you have a map I could use? Você tem um mapa que eu poderia usar? Então, essa é uma outra possibilidade, eu não coloquei aqui, mas é uma outra possibilidade. A maioria dos outlets tem esse mapa, porque eles são muito grandes. Costumam ser térreos, área aberta e muito grandes. Bom, então sempre procura pergunta por um mapa que vai te ajudar bastante. Seguindo, talking to a salesperson. O que é uma salesperson? Sales, venda, person, pessoa. Então, uma salesperson é um vendedor. A primeira coisa que um vendedor lá possivelmente vai te perguntar é: Hi there, can I help you find something? Can I help you find something? Olá, eu posso te ajudar a encontrar alguma coisa? E aqui tem uma diferença muito grande entre os vendedores dos americanos, né? Tanto dos outlets, quanto dos malls, quanto dos shoppings, que eles costumam ser bem simpáticos no geral, mas eles são muito discretos. Então, o americano, ele gosta de fazer tudo sozinho. Então, o vendedor, ele costuma perguntar, can I help you find something? E aí depois ele te deixa à vontade. Ou às vezes ele nem te pergunta nada, tá? Então às vezes ele simplesmente deixa quieto lá você. E aí se você estiver procurando algo, quiser ajuda, você pode falar, yes, I'm looking for a pair of jeans, né? Sim, eu tô buscando calças, um par de calças. Ou então, yes, I'm looking for, I don't know, shirts, camisas. I'm looking for t-shirts, eu tô buscando camisetas. Outra possível pergunta é, qual que é, você falando que é uma roupa, ele vai te perguntar o seu size. Qual que é o seu size? O que é o seu size? Size é o seu tamanho. What size? Qual tamanho você é? What size are you? E aí você só fala I'm size 32 ou o seu tamanho em questão. E aqui tem um detalhe. Os tamanhos, eles são diferentes nos Estados Unidos. Então as roupas, elas são medidas em números americanos, são a medida deles.
Então, uma calça 38 no Brasil, por exemplo, é tamanho 6, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Os sapatos, eles também. Então, um tamanho 36, ele vira 6 ou 6,5 nos Estados Unidos. Então, você precisaria encontrar o seu tamanho. Normalmente eles sabem, tá? Eles estão tão acostumados a lidar com brasileiros nos Estados Unidos, né? Outros países eu não sei, mas nos Estados Unidos eles estão muito acostumados a lidar com brasileiros. Então, é bem provável que eles saibam, se você falar seu número brasileiro. I am size, e aí você fala o seu número. I am size 32. Caso o vendedor pergunte para você, can I help you find something? E você só estiver dando uma olhadinha, o que você vai falar? I'm just browsing. I'm just browsing. Thank you. I'm just browsing. Eu tô só dando uma olhada. Muito obrigado. Tá bom? Próxima coisa que ele pode te indicar. Ele te trouxe a roupa, ele vai te falar, the fitting rooms are over there. O que é fitting rooms? Fitting rooms são os provadores, tá bom? Então, os provadores estão ali. The fitting rooms are over there. Ficam ali. Do you have this in a smaller or bigger size? Então, vamos supor que você encontrou uma peça de roupa, só que você não está achando o seu número. Ou smaller, o que é smaller? É menor, ou bigger, que é maior. O que você vai perguntar para um vendedor? Excuse me, do you have this? Mostrar a roupa em questão. In a smaller or bigger size? Você tem isso num tamanho menor? Ou você tem isso num tamanho maior? Do you have this in a bigger size? Ou então, se você quiser uma outra cor, do you have this in blue? Você tem isso na cor azul? Você tem essa peça aqui na cor azul? Ou do you have this in, I don't know, green or white or black? I don't know. Não é sempre que você pode experimentar, não é toda loja que tem um fitting room, um provador. Se você tiver em dúvida se pode ou não experimentar, o que você vai perguntar? Can I try it on? Então você está com a peça de roupa, aqui it, a gente está se referindo à peça de roupa que você está segurando. Can I try it? Can I try it on? Eu posso experimentar? E aí, se você não souber onde estão os fitting rooms, onde estão os provadores, o que você vai perguntar? Where are the fitting rooms? Aonde ficam os provadores? Excuse me, where are the fitting rooms? Onde ficam os provadores? E aí a gente vai para discounts and prices, que são descontos e preços. Aqui é uma outra cultura americana muito forte. Os americanos, eles são especialistas em liquidação, tanto em outlets quanto em malls. Detalhe, eu tô falando malls, eu não tô falando shopping. Por quê? Shopping é o ato de você comprar, tá? Para você se referir ao lugar, nos Estados Unidos, o lugar do shopping, você vai falar mall, tá? Você não vai falar shopping. Tá? Então, tanto em malls quanto outlets, você vai ver muita placa de, por exemplo, buy one, get one free, compre um. Então, compre um, buy one, get one, ganhe outro de graça. Você vai ver placas como 50% off, tá? Significa 50% de desconto. Você vai ver muita placa também, clearance, que significa uma liquidação. Eu não coloquei aqui, mas você vai ver muita placa também, on sale. E aí tem uma diferença entre on sale e for sale. Quando algo está for sale, significa que algo está à venda. On sale é quando algo está na promoção. Nos outlets, nos malls, você vai ver muito isso. Você vai ver muito sinal grande, assim, falando que tem promoção. Algumas vezes, de fato, mas muitas vezes eles fazem a metade do dobro. Então, eles acabam aumentando o valor principal e aí depois cortando e falando que tá com um super desconto. Então tem muita coisa disso, é bem comum essa prática lá, então tem que ficar esperto nessa questão. E a gente segue para algumas interações de valor com a salesperson, com os vendedores. Se você quiser perguntar quanto custa algo, você vai perguntar how much is this? Quanto que custa isso? Bem simples, isso você já sabe. Is this on sale? Is this on sale? Eu acabei de explicar. O que é on sale? On sale isso tá na promoção? Esse item aqui, isso tá na promoção? Do you have any discounts today? Então você entrou numa loja, você quer perguntar se a loja tá com alguma promoção. O que você vai perguntar? Do you have? Você tem any discounts? Você tem algum desconto hoje? Ou então você pode perguntar, hi, where are the items on sale? Então você viu que a
loja tá lá com um super anúncio on sale, 70% off. Só que você não sabe aonde estão esses itens. E aí você vai perguntar, Hi, where are the items on sale? Aonde estão os itens na promoção? Ou então, where can I find the items on sale? Onde eu posso encontrar os itens que estão na promoção. E a gente segue para o pagamento. Cashier é o caixa. Aqui a gente está falando o caixa, né? O caixa pessoa que trabalha no caixa. Enquanto o caixa físico, né, que é o lugar onde a pessoa, onde o cashier fica, se chama checkout. Checkout counter, no caso. Então o que ele pode perguntar? Hi, did you find everything okay? Você achou tudo... Tá tudo certinho? Achou tudo direitinho? Vamos dizer assim, tá tudo certo? E ele vai possivelmente perguntar se você tem um cartão. Do you have our store card? Isso é bem comum lá. Então, você tem o cartão da nossa loja e caso você não tenha, você costuma ganhar um desconto, às vezes até bem agressivo, se você sign up for one. Tá? O que é sign up? É se você se inscrever. Não tem preço, é só você se inscrever. Existe até newsletter. Então, se você às vezes se inscreve na newsletter, você ganha 10% de desconto. Tá? Então, você quer fazer um? Would you like to sign up for one? Caso você fale que não tem. You get 10% off today. Você ganha 10% de desconto. E aí você pode falar, no thanks, I'm just visiting. Ou então, sure, claro. E aí ele vai te falar, will be 89, ou o valor em questão. E aí aqui tem um detalhe, o preço da etiqueta, ele não inclui o imposto. Então se na etiqueta diz $99, o total na hora do caixa pode ser 106, 108, a depender do estado que você tá. Então esse é o sales tax. Ele varia de 6 a 10% de acordo com a região que você tá. Cada estado é um sales tax diferente. Então, that will be 89.99. Esse that will be também é uma contração, né? That will be. E ele é pronunciado muito mais rápido. Você vai ouvir There'll be 89.99. E aí a pergunta clássica, can I pay by card? Posso pagar um cartão? E a gente vai para returns and exchanges. O que são returns and exchanges? Returns é devoluções e exchanges são trocas. Se você compra algo nos Estados Unidos e você se arrepende, lá não tem o menor problema, tá? A cultura de devolução, ela é muito comum nos Estados Unidos. Você pode voltar com a nota fiscal, com o seu receipt, e dizer I'd like to return this, e eles simplesmente aceitam sem discutir, não tem nenhuma... Inclusive, às vezes, até se você tiver aberto alguma comida, não tem, não gostei disso, quero devolver. Eles aceitam e tá tudo certo, tá bom? Não que isso seja ético, mas eles aceitam e beleza. Então, se você quiser devolver, comprou alguma coisa e quer devolver, não gostou, você vai chegar e falar Hi, I'd like, que é a contração de I would like. Hi, I'd like to return this shirt. I'd like to return this shirt. Tá? Olá, eu gostaria de devolver essa camisa. O que o vendedor, o salesperson, vai te perguntar é Sure, do you have the receipt? Receipt, esse P, ele é mudo, tá? Você tem o recibo? Você tem a nota fiscal? Yes, here it is. Sim, claro, aqui está. Would you like to exchange it or get a refund? Outra pergunta que ele vai te perguntar é se você gostaria de trocar. Então, would you like? Você gostaria de trocar, exchange, or get a refund? Então, você gostaria de trocar ou prefere o reembolso? The refund, beleza? I'll take a refund, please. Eu prefiro o reembolso, por favor. E aí eu separei um vocabulário útil, final. Isso aqui é principalmente se você estiver em um mall. Upper level é upper, seria parte de cima, então upper level é o andar de cima. Lower level é o andar de baixo. Downstairs é embaixo, enquanto escalator, upstairs, é de cima, e escalator é a escada rolante. Chegamos ao fim da nossa aula de Survival English e agora você sabe todas as interações possíveis, ou pelo menos as principais, que você vai precisar para se virar em um outlet ou em um mall. Se você aprendeu alguma coisa, mas só se você aprendeu alguma coisa, clica no botão de like para eu saber que
teve valor esse vídeo para você e que de fato ele serviu para alguma coisa. Se uma das suas metas for aprender inglês, fica o convite para me seguir. Aqui toda semana eu tô lançando vídeo novo aqui no canal. E em breve eu vou começar a fazer algumas lives, então fica o convite para me seguir, que nos vemos na próxima.